Boa tarde, queridos espectadores. Este é o canal do YouTube Mayak Way. Hoje temos um novo convidado, o opositor no exílio Denis Elisevich. Boa tarde, Denis. Olá, olá, Artyom. Denis, como de costume para novos convidados, conte um pouco sobre você, sua profissão e o que faz atualmente. Bem, eu sou basicamente um empreendedor e a atividade de oposição não muda isso, porque esse é o meu principal trabalho, a atividade de oposição. Infelizmente, isso já é um efeito colateral. Sabe como é? Por isso meus interesses são apenas negócios. Se não for segredo, há poucas informações sobre você na internet. Está escrito que você vendeu o negócio e foi para os Estados Unidos. Que tipo de negócio era? Você trabalhava na Ucrânia? Você não confia nesse site? Tudo bem, mas tem muito conteúdo, principalmente sobre a Rússia. Não sei de onde vêm essas informações. O negócio estava relacionado ao transporte de passageiros, leasing, serviços financeiros e existia até, na verdade, existiria até hoje, tenho certeza. Ou seja, nenhum problema, nem mesmo a guerra. Houve uma pausa de 2 semanas e logo retomamos o trabalho. Ele foi vendido com grande desconto devido à minha situação pessoal difícil. Nos comunicamos com ucranianos que saíram após a guerra, os chamados refugiados, e agora nos Estados Unidos está acontecendo uma situação em que começaram a monitorar os ucranianos para que voltem do EUA. Supostamente, com a política do Trump, algo está acontecendo em relação a documentos, circulação e coisas do tipo. E junto com isso existe o conceito, bem, desde a minha infância, do sonho americano. Ele mudou um pouco ou permaneceu o mesmo, assim como a situação nos Estados Unidos? Eu mesmo fiz essa pergunta aos americanos. Sim. O sonho americano. Ainda considero o 0,0 o país das oportunidades. Não por Trump, mas porque Biden desfez muito do que ele fez. Se existem distorções, e elas existem, isso está apenas relacionado à política horrível dos democratas, eles dizem que ainda é o país das oportunidades. Por mim mesmo, posso te dizer, eu não trabalho com negócios offline. Tudo meu está no computador. Ou seja, eu não posso avaliar 100% algumas coisas eu uso. Sem dúvida, considerando que estou aqui, acho que não existem essas oportunidades em nenhum outro lugar do mundo. A situação difícil dos ucranianos se refere aos que vieram pelo programa U4U, criado para eles. Ouvi falar de muitas dificuldades com documentos. Muitos planejam ir embora, mas é a vida, essa é a situação aqui. E eu ouvi casos diferentes, muitas coisas são muito individuais, então não dá para dizer que alguém fugiu por causa do Trump ou veio por causa do Trump. Tudo é muito, muito individual. Sim, a situação dos documentos das pessoas desse programa realmente não está boa. Mas aqui, provavelmente, o problema é quando não há um contrato de trabalho completo, aí surge esse problema ou não há continuidade. Não, a questão é o status. E existe uma situação em que, pelo que entendi, ainda não prorrogaram o status para o qual você pediu a extensão. Porque com a chegada do Trump, o sistema foi reiniciado e isso está se arrastando por meses. E nesse período, quando você está sem status, mas ainda está aqui, você meio que é considerado ilegal. E por causa disso pode ter problemas com o ICE. Sim, e sobre essa tempestade de neve, a nevasca que está atingindo a América, ela chegou, está aí. Isso já aconteceu em um estado do sul. Não nos afeta, mas em outros estados eu vejo que em alguns estão dizendo que estão se preparando para a maior nevasca da história. Muitos estados que vão enfrentar isso nunca tinham lidado com algo dessa magnitude antes. Eles estão sendo bem preparados, o governo federal abriu financiamento adicional. Ou seja, o trabalho está sendo feito. Estão esperando, eu sei. É bom que nos Estados Unidos estejam se preparando antes, diferente de Kiev. Sim, aqui tudo é bem diferente. Vamos voltar para a Ucrânia, à sua atividade como opositor. Diga, por favor, essas mudanças de pessoal no gabinete do presidente que levaram à demissão de Ermak. E até hoje, o que você acha que isso significa? A que isso vai levar? Quem talvez tenha iniciado isso e qual pode ser o resultado? O resultado nós veremos juntos. Budanov foi colocado para negociações de paz. Para negociações de paz. Eu não acho que Budanov vá se envolver muito com assuntos internos da Ucrânia. Bem, se intrometer em tudo como com Ermak. Até agora, não tenho conhecimento de nenhum fato desse tipo. Ele foi colocado para negociações de paz. Eu não mexo com Budanov, não atrapalho ele nem Merov nas negociações de paz. Que eles cuidem disso.
Sobre as outras nomeações, Fedorov age de forma estranha. Já falei dele e nunca me entusiasmei com Fedorov. Ele virou ministro da Defesa e agora integra o Conselho de Segurança Nacional, como ficou claro hoje. Nunca pensei que faria tais tolices, mas sinto que está fazendo isso. Não porque ele seja uma pessoa limitada, mas porque ele está tão absorvido por esse crescimento de carreira e ele já simplesmente se adapta ao sistema e está pronto para fazer tudo o que o sistema exigir, só para subir na carreira. Isso me é estranho. Então, a nomeação desses conselheiros, isso vai ajudá-lo. Ele acha que você está falando sobre Sternenko. Sternenko. Sternenko, bem, Sternenko. E tinha outro blogueiro que ele nomeou, sim. Eu vi? Bem, essa é uma dessas decisões, foi o Sternenko. Sobre essa segunda pessoa, eu não a conheço, só li alguma coisa em algum lugar, meus seguidores me apresentaram algo no bode. Eu não entendo isso completamente, mas não é porque, mais uma vez digo, está acontecendo algum tipo de jogo que alguém planejou com antecedência. Eu suspeito dos chamados Sarasiat nisso. Nosso estado profundo, eu vejo como ele funciona, todo mundo meio que não prestava muita atenção. Falei em detalhes sobre quem Zelensky nomeou, mas não lembro o sobrenome dessa mulher. Conselheira para questões econômicas, é claramente uma agente dos Soros, ela é aberta sobre isso. Não é algo escondido, ela é uma agente dos Soros mesmo e tem uma biografia bem estranha. Acho que tudo indica que Zelensky fez algum acordo com os sorosistas. Para aliviar a pressão sobre si, ele descartou Ermak e jogou todo o negativo nele, ao menos é o que acha, não perante o povo, mas diante dos sorosistas. E parece que eles tiveram algum tipo de pausa, entraram em um impasse, nada além disso. Agora isso continua. Eu vejo pelas nomeações, vejo quem está onde, como chegou lá, vejo as fotos, quem vem até ele tira foto junto, completamente. Pessoas de Soros e dos globalistas o cercaram, mesmo ele tentando se distanciar. Mas ele não teria conseguido isso se não tivesse conquistado o apoio ideológico, de verdade, das pessoas do outro lado da barricada. Ou seja, quando você é cercado por canalhas, você está com Soros, sem Soros eles vão te devorar, mais cedo ou mais tarde você vai se tornar uma vítima. Acho que eles têm uma trégua e acordos políticos. Já ouvi falar desses acordos de alguns deles naquela época. Com essa lógica, vemos que Nabu e Sapé pausaram todos esses casos. Legendas por Dima Torzok. Não, porque existe um mito que está sendo ativamente promovido de que o Nabu e o SAP realmente criaram isso. Com os democratas e tudo mais, mas lá existe uma pessoa principal separada que supervisiona eles. No Zemark é só uma pessoa, e ela trabalha no FBI, e tudo é muito sério. Ou seja, essa estrutura até agora, digamos assim, é controlada, grosseiramente falando, pelos Estados Unidos. Não é como se só os globalistas tivessem influência e os outros não tivessem mais nenhum poder. Então por que essa certa pausa? Alguns já estão sob suspeita e sendo investigados, enquanto outros são um pouco esquecidos. Por que isso acontece? Eu vejo nisso, naturalmente, política. Naturalmente, um subtexto político. Provavelmente, seria ou será diferente se Zelensky fizer alguma coisa, inventar alguma história ou truque durante as negociações de paz. Se tudo ocorrer, ainda será difícil. Porém, se Zelensky aceitar as condições dos Estados Unidos, provavelmente haverá algum atraso. Mas quanto ao resto, vou te dizer, não acredito muito que os grandes peixes vão sofrer, mas todos os outros vão sofrer de qualquer jeito. Mas o que Zelensky vai fazer? Isso é 100% certo. Então sua previsão para 2026 é possível o fim e as eleições? É por isso que todos esses escândalos de corrupção, cada vez mais vemos escândalos de corrupção na mídia. De qualquer forma, eles continuam jogando. Eu acredito não apenas em um cessar-fogo, mas no fim das hostilidades. Eu não vou falar sobre a assinatura de um tratado de paz global, porque eu simplesmente sei que isso implica um documento um pouco diferente, que simplesmente é fisicamente impossível adotar agora. Um acordo quadro, garantias de segurança. Sim, anunciar eleições? Sim, com certeza. E então, haverá um roteiro, existem pontos não públicos dos planos, acordos, haverá um roteiro do que a Ucrânia precisará fazer lá, juridicamente, e assim por diante, e assim por diante. Agora, o mais assustador é esse abscesso que existe, se congelá-lo novamente sem resolver, ele vai explodir em alguns anos. Agora é preciso resolver globalmente todas as questões, até mesmo as mais delicadas.
Eles corrompem a sociedade e permitem que canalhas na política especulem sobre essa sociedade e coloquem as pessoas umas contra as outras. Pelo que entendi, 2, 3 anos você fala de um novo conflito. 2, 3 anos, provavelmente não, mais tarde. Mas, se não resolvermos as questões internas e o país for totalmente, não só um pouco, não medidas paliativas, mas totalmente governado de outra forma, com outra filosofia, então, sem dúvida, não descarto, com Putin ainda vivo, algum tipo de provocação militar no futuro. Não acredito em nova invasão em grande escala, mas uma versão mais dura da ATO, que era esperada em vez de invasão total, pode acontecer. Ou seja, uma tentativa de tomar totalmente as regiões ocupadas parcialmente. Isso é o que penso primeiro. Refiro-me a Zaporizhzhia e Kherson. Quais passos práticos podem ser tomados com a diplomacia para evitar isso? O que é que a Ucrânia precisa fazer? Obrigado para evitar a guerra. E para que depois venha o desenvolvimento e não a preparação para um novo conflito. Obrigado. Vocês sabem, por mais paradoxal ou estranho que pareça, para alguns pode não soar como diplomacia. 20, 30%. Isso tudo é política externa, eu diria, e política interna. Nenhum papel, não importa com quem tenha sido assinado. Agora está sendo planejado assinar a garantia de segurança dos BRICS, e esse acordo será ratificado pelo Congresso dos EC1, o DIS, Isso significa que nenhum presidente vai cancelar. Nos Estados Unidos, quando o Congresso ratifica, a decisão é definitiva. Então, isso até protegerá a Ucrânia de uma nova ofensiva de Putin daqui a 5 anos. Digamos assim, porque com os europeus, nenhum documento tem esse peso. Nada disso vai funcionar se não nos tornarmos uma economia forte, se não nos tornarmos um país capitalista e livre, se as empresas americanas não vierem para cá, se não nos integrarmos à economia mundial. Papéis não nos protegem. O que protege é o comércio, os negócios, o dinheiro, a propriedade americana em território ucraniano. Isso sim vai proteger de verdade. Todo o resto são histórias para eleitores. Se analisarmos o desenvolvimento econômico como o milagre japonês ou o caso de Singapura, vemos que não leva apenas 3 a 5 anos. Simplesmente não teremos tempo para isso. Eu não faria essas comparações, eu só entendo um pouco desse assunto. A economia da Ucrânia e toda a Ucrânia em 5 anos já será outro país, um país fantástico. Em 1 ano, você já pode não reconhecer o país, porque o povo se acostumou, foi imposta essa história. Reformas impopulares, apertar os cintos, não, reformas que são feitas corretamente, ninguém aperta os cintos, é o contrário. Como diziam os líderes dos Emirados Árabes, ao construir o país, não importa o que acontecerá em 20 ou 30 anos, importa o presente. Assim deve ser a tarefa. E eu posso dizer com exemplos simples. Vejam, existem 3.500 empresas estatais na Ucrânia. Isso são dezenas de bilhões de dólares. Dá para vender tudo em 1 ano, 1 ano e meio. Tudo, até o último centavo. Fazer uma reforma tributária leva meio ano, fazer uma reforma judicial leva de meio ano a 1 ano. E isso já é fantástico, se você fizer uma reforma tributária neoliberal. Os impostos mais baixos da Europa. Então o mercado sai da sombra. E aqui metade da nossa economia está na sombra. Se não for 60%, 70%, agora de repente vemos o PIB dobrar em 1 ano, os investimentos são atraídos e tudo funciona. Na Ucrânia há um enorme banco de terras. Pessoas gritam e têm mentalidade comunista. Também em relação às empresas estatais. Tudo isso é mercadoria, tudo isso deve ser vendido, e não esses esquemas como agora, cotas, alguns bandidos. Não é assim que deveria funcionar. Um país civilizado cria uma bolsa de valores. Ou seja, há muitas dessas coisas, e acredite em mim, 3 anos é mais do que suficiente. Só que reforma, o que é isso? As pessoas precisam entender, ou são feitas ou não são. O exemplo do Japão que você deu é ótimo. Em que sentido os japoneses pegaram a Constituição americana, simplesmente pegaram e adaptaram para o Japão? Isso precisa ser feito na Ucrânia, mas as pessoas escolherão quem esteja pronto para adotar uma nova Constituição. A atual não funciona, pode elogiar e dizer que não é cumprida, mas tente descumprir a da americana. A primeira emenda garante liberdade de expressão, religião e outros direitos. A segunda assegura o porte de armas e o direito à rebelião armada. Se o Estado viola os direitos, você pega legalmente em armas e defende esse direito, aí está uma Constituição de verdade. E aqui em casa temos gás. Dizem que os recursos naturais pertencem ao povo.
Isso também é direito à liberdade, direito à profissão. E como se vê, o direito à profissão existe. Por exemplo, para Monatik, para Dorofeeva. Eles viajam, fazem shows, ganham dinheiro, enquanto homens ucranianos se escondem. As esposas deles foram para o exterior com os filhos. As famílias estão se desfazendo, alguns estão nas trincheiras, outros continuam lá. Já houve quem morreu na guerra ou civis que morreram por causa dos bombardeios. É assim que as coisas funcionam aqui. Este país é bom para os privilegiados. A Ucrânia. Bem, infelizmente, como no feudalismo, sim, com os pequenos príncipes locais e coisas do tipo, isso sempre existiu e ainda existe. Vamos desenvolver essa história sólida, esses pequenos príncipes e assim por diante. Sim, bem, como era? Algum super empresário manda o filho estudar para ele se tornar promotor ou algo assim, para depois proteger o negócio, claro. Claro, Então vamos desenrolar esse novelo com o exemplo de alguma reforma que, como você disse, pode ser feita em meio ano. Se, como dizem por aqui, há uma escassez de pessoal, uma pessoa chega e começa a fazer isso, porque isso não vai emperrar como antes, porque não vai travar. olha, não há escassez de pessoal. Se você é um reformador, contrata profissionais, gostando ou não deles no pessoal. Existem outros critérios também. E quando você constrói uma estrutura mafiosa, como Zelensky faz, você escolhe as pessoas pelo critério de ser do seu grupo ou não. Ou seja, você não vai me trair, embora, como você pode ver, acabam traindo, e todos vão trair no futuro. Você está comigo, pronto para me questionar ou só obedecer? Confio em você de forma subconsciente. Você me inspira confiança ou não? Isso não está certo. Veja, se há políticos e vontade política do presidente, como ocorre com Javier, Milei ou até mesmo do próprio Trump, então é dado um total carta branca. Você escolhe para cada setor um especialista que conhece, que apresentou um programa convincente e lhe dá carta branca. Isso se chama vontade política. E é assim que se faz. Não tem outro jeito. Não é por falta de pessoas capazes de realizar uma ótima reforma tributária na Ucrânia. No mundo dos negócios, há pelo menos umas 50 pessoas assim na Ucrânia, que viriam, dariam conta do recado, fariam o trabalho e iriam embora, porque não precisam disso para nada. Isso é a pura verdade. Mas olhem quem colocam nesses cargos. Tivemos o Maidan, quem trouxeram? Os sorocistas, Eresco, Gontareva, esses aí vocês lembram? Trouxeram mais gente ainda. Ah, ele trabalhou na Microsoft, meu Deus! Pois é, trabalhou mesmo, veio da Microsoft, não fez porcaria nenhuma. Durante anos, a Georgiana também trouxeram. Onde está? Reformas são só para enganar, para as pessoas pensarem, ah, agora vai mudar alguma coisa. Ah, Yatsenyuk, ele está no lugar certo, ele vai fazer reformas pra gente. Pois é, olha só o que ele fez. Esses reformadores, eles são diferentes, falam de outro jeito, dão informações concretas, dão números, parecem confiantes. Você entende do que eles estão falando? Isso aqui é só conversa fiada. E, enfatizo, categoricamente, não existe nenhuma falta de profissionais. Na Ucrânia tem um monte de gente talentosa. Provavelmente por isso, Evgeny Chichvarkin apresentou números na conversa e entrevista. Não aceitaram a proposta dele e ele foi embora de mãos vazias, mesmo após o anúncio de que receberia um cargo. Você está se referindo ao período após o Maidan, certo? Sim, mas isso já é, na minha opinião, mais próximo da conversa presidencial. Ele certamente foi apresentado durante o governo Poroshenko. Ou durante o governo Poroshenko. Posso apresentar para ele. Simplesmente o ignoraram, embora eu, para ser sincero, antes tivesse uma opinião muito mais alta sobre ele. Ele é realmente um verdadeiro empreendedor, mas politicamente agora ele só fala besteira, apoiando a agenda dos globalistas. Zelensky, ele é meio que contra o ditador Putin, porque o Putin pessoalmente o ofendeu, mas ele é meio que a favor do ditador Zelensky, porque o ditador Zelensky supostamente é contra o ditador Putin. Para mim, isso não funciona assim, não separa os ditadores em bons ou maus. Mas não é sobre isso. Ele foi recusado porque ele é justamente aquela pessoa que sabe e pode, vamos citar um nome mais famoso, como Kabendukidze, que veio para a Ucrânia, Artyom. Ele deu 10 ou 15 palestras brilhantes. Ele simplesmente disse, se vocês não, essa é a frase-chave. Eu reassisti há cerca de meio ano atrás e penso, bem, é realmente fantástico. Foi ele quem fez as reformas, não Saakashvili. Saakashvili administrava, mas ideologicamente era Bendukidze, na Geórgia. Então ele dizia, se vocês não fizerem reformas agora, quem fará é o Putin, mas de outro jeito, com mísseis, drones, etc. Tudo se concretizou.
Não é assim que se faz, pessoal. Daqui a 5 anos a nossa vida vai melhorar. Por enquanto é só apertar o cinto? Não, tem que pegar e fazer agora mesmo. E como o Bendukidze dizia, o que fazer depois? Vou contar, Poroshenko fazia conferências, trouxe Arthur Laffer, que é um economista super famoso, a curva de Laffer. Gente, busquem no Google ou perguntem à inteligência artificial que disse que reduzir impostos e eliminar regulações fará o país decolar. Apertaram a mão dele, pagaram o cachê, disseram para ele ir embora, mas se tivessem contratado Bendukidze, tudo bem, vocês não gostam dos seus, contratem Chitvarkin, Bendukidze, Laffer. Ucrânia. Hoje, não só não haveria guerra, mas hoje, em vez da Polônia, estaríamos entre as 20 maiores economias do mundo. E onde estamos hoje? Nos fundos endividados e em sangue. Na sua opinião, então, por exemplo, com o TCK, o que poderia ter sido feito e o que ainda pode ser feito agora para mudar a situação? Obrigado pela atenção. Já não há mais nada. Você vê, já está acontecendo cada vez mais, tiros cada vez mais. Estou surpreso que seja tão tarde, e talvez não seja certo dizer isso, mas há tão pouca resistência dura assim. Isso era inevitável, agora não há mais o que fazer. Você pode lidar com o TCK, mas não com pessoas mais educadas, mesmo vestidas de terno ou camisa branca. Primeiro, falta de motivação é nula ou negativa. Nos primeiros dias da guerra, havia filas enormes nos escritórios de alistamento em toda a Ucrânia, porque todos estavam motivados. O Estado está perdido. A confiança foi completamente, definitiva e irrevogavelmente esquecida. Nem sequer falamos sobre isso, o que precisava ser feito. Zelensky sabia. A CIA informou a ele que haveria guerra. No outono de 2021, era preciso pedir imediatamente aos americanos. Pessoal, mostrem como vocês fazem o recrutamento nos EURUIR. E eu conto para vocês como isso é feito aqui. É como uma loja ou uma agência bancária, lá fica um militar, tem um monte de papéis, folhetos, você chega, eles te explicam tudo, é um acordo, como se você estivesse conseguindo um emprego, entende? E aí vem o treinamento adequado, é assim que deveria funcionar. Se Zelensky tivesse feito isso antes, então Putin Talvez. teria refletido se valia a pena ou não. Mas assim, quem faria isso? Por exemplo, um reformador, mas ele, Zelensky, é um soviético profundo, concreto, apesar da idade, de ter se tornado presidente aos 41 anos, isso não faz diferença nenhuma. Ele foi criado assim, tem essa mentalidade, e ele, como pode, assim como Putin, só com força, ele só consegue manter o Estado através da força. Se alguém reclama, tem que reprimir, matar, prender, expulsar, fazer mais alguma coisa, não negociar, não ouvir. E talvez essa pessoa tenha alguma habilidade, então vamos dar algo para ela, para que ela não fique ali reclamando. Se ela pode fazer algo, vamos dar a ela uma oportunidade. Que ele trabalhe pela vitória, como eles dizem, mas não pela Ucrânia, ele precisa ser reprimido, esmagado. Eu mesmo devo vencer. Nos 2 primeiros anos do Zelensky, se você não sabe, havia esse sentimento interno de eu devo vencer, não preciso de ajuda de ninguém, nem do Poroshenko, nem de mais ninguém, eu devo vencer e pegar toda a glória para mim. Eu sou o Churchill. Os europeus o convenceram de que ele era o Churchill. Hoje eles já estão rejeitando isso, me desculpe. Davos mostrou isso claramente, quase os insultando em seu discurso. É assim mesmo, por isso nada mais vai ajudar. Nós precisamos, entende, nem mesmo começar reformas do zero. Esse Estado não é reformável, tem que começar do ponto zero. Ufa, isso soa meio complicado, na minha opinião. Se for do ponto zero, se pegar a pirâmide, toda a hierarquia da Ucrânia, como começar tudo isso do zero? Bem, eu começaria reescrevendo a Constituição, mudando a organização territorial da Ucrânia. Na verdade, havia uma pessoa chamada Vyacheslav Chernovol, infelizmente, que perdeu as primeiras eleições, o Kravchuk ganhou, ele falava tudo isso. Ele sugeriu a federalização da Ucrânia e afirma que, se isso tivesse ocorrido nos anos 90, a guerra teria sido evitada. Porque cada região, então, viveria de acordo com seus próprios interesses. Você não poderia impor Bandera em Donetsk ou um Pushkin hipotético em Lviv, né? Embora Pushkin seja considerado super, ou até mesmo Tolstói no mundo todo. Malkobassaros, o Namuns. Quando, entende, é preciso se unir e não impor, não pressionar ninguém. O morador de Donetsk deveria ir para Lviv com prazer. Não provocar agressão, mas sim ver como é a outra cultura. Este é o meu país, mas a região vive um pouco diferente. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos. Você vai para a Califórnia, é uma América. Na Flórida é outra. Você vai, por exemplo, para Utah.
onde vivem os Mormons, e lá tudo já é completamente diferente. E aí você chega no Texas. Lá é totalmente diferente, com sua própria história, americanos completamente diferentes, até os sotaques são diferentes. Por isso, a Ucrânia também é grande, não como os Estados Unidos, mas ainda é um país grande. Ela é historicamente diferente, não por ter pessoas melhores ou piores, mas pela visão de vida, modo de pensar e outros aspectos. Ou seja, em um sistema federal como nos Estados Unidos, o governo central cuida da política externa, enquanto internamente os estados têm suas próprias constituições, nem todos, mas muitos têm. E elas são até mais democráticas do que a constituição principal do país. Frequentemente, ou seja, o mesmo precisava ser feito na Ucrânia. Dividir por regiões ou deixar que cada oblast decida como viver, e o cargo de governador deveria ser eletivo, escolhido, por exemplo, pelos moradores da região por 3 anos. Na minha opinião, se aprofundarmos o processo, há escândalos linguísticos relacionados ao idioma. Eu viajava muito pela Ucrânia para várias competições, viajava com frequência, sou de Kharkiv, ia para Lviv e em todas as vezes, só uma vez alguém, talvez de brincadeira. No mercado, ao perguntar o preço das bananas, informaram um valor acima do real. Fora isso, nunca senti nada. Sempre falei em russo, nunca houve nenhuma agressão, pelo menos na minha experiência pessoal, e isso aconteceu muitas vezes. Visitei também Khmelnytsky e Lviv. Até os 26 anos, fui atleta profissional, praticando desde a infância e viajando por toda a Ucrânia. E nunca, em nenhum lugar, nem em Lviv, nem em Ternopil, viajei por tudo, nem em Ivano-Frankivsk, nem em Ternopil, nem em Lviv. Nunca tive nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Então, a conclusão é que todas essas questões de idioma são coisas artificialmente inflamadas por alguém. Obrigado. Isso é muito importante, mas muitos não entendem, pois é inflamado por globalistas, sorosistas e Putin. Porque era necessário que a foice encontrasse a pedra, e a foice realmente encontrou a pedra. Todas essas imagens de um certo partido, que antes estava no parlamento e se autodenominava nacionalista, na verdade eram todas apenas para a aparência. Na TV Rússia ali existia um plano global para provocar conflitos. Tudo era feito exatamente para isso. Você está no esporte, pelo que entendi, basquete? Sim. Qual é a sua altura? Sempre. Em uma das transmissões ouvi você mencionar algum programa que já estava na hora de começar a falar sobre ele. Isso é alguma ambição política sua ou é algum programa? Eu tenho um programa, ele foi publicado na primavera de 23, ou seja, já faz praticamente 3 anos que ele foi publicado. Mas agora eu quero detalhar cada ponto e subponto para que as pessoas entendam completamente. Agora ficou mais fácil fazer isso. Antes era difícil calcular sem uma equipe grande, mas a inteligência artificial ajuda muito. Vai ser mais fácil. E vou fazer. Precisamos ser construtivos, pois o tempo está passando. Quando a guerra vai acabar? Ela está diminuindo, não aumentando. Por isso, precisamos contar algo às pessoas, propor e mostrar pelo contraste. Ofereço algo concreto, com números e fatos completos. E o que os outros oferecem? O exército de Mavavira, que vocês nem vão poder passar no pão. Sobre ambição política, hoje estou em migração política, infelizmente não posso entrar na Ucrânia hoje. E posso responder isso para vocês. Primeiro, quando anunciarem as eleições, e segundo, quando eu puder voltar ao território ucraniano. E na situação em que estou hoje, se eu quero ou não quero, não quero. Eu já digo logo para você, não quero voltar ou não quero voltar para a política. Quero me envolver com política, mas com o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento pessoal e econômico na Ucrânia, de preferência, mas ainda posso influenciar a situação. Foi por isso que criei um canal no YouTube, para influenciar a situação, para mostrar às pessoas e sugerir algumas ideias, ou seja, influenciar o processo. Na verdade, há pouco de construtivo. Mas os comentaristas podem dizer para você que influenciar é uma coisa, mas fazer e participar pessoalmente é outra. Eu tenho uma resposta para isso. Veja, hoje eu olho para a sociedade e me pergunto, vocês elegeram Javier Amelei como presidente na Ucrânia? Nunca, Donald Trump, nunca me elegeriam? Ora, se eu digo para privatizar uma empresa estatal, as pessoas vão sair correndo e dizer, como assim? Isso é nosso, essas são nossas fábricas, deixa o Mindit lá continuar fazendo bilhões com o Ermac. Vamos ficar sentados até envelhecer e morrer achando que isso é nosso? Vão vender a terra ou mais alguma coisa? O que vai acontecer? Eu tento, mas sinceramente não preciso de muito.
Basta que 5 a 10% das pessoas sejam ativas e entendam o que ocorre, pois só de ouvir capitalismo, muitos já ficam nervosos. Então vamos ver, eu faço isso há relativamente pouco tempo. Em primeiro lugar, eu fiquei em Kiev durante os primeiros 8 meses da guerra. Ou seja, considere que o canal está no exílio há 2,5 anos. Bem, vamos esperar, vamos ver. O que pensa sobre a catástrofe humanitária em Kiev e a troca de críticas entre Klitschko e Zelensky? Você acha que seria possível se preparar melhor ou não há como se proteger dos mísseis? Obrigado. Sim, claro, poderia ter sido possível se preparar melhor, entende? Uma coisa é não conseguir derrubar um míssil, outra coisa é construir um abrigo antiaéreo confortável para que as pessoas possam se proteger. Derrubar um míssil é muito mais difícil e provavelmente mais caro do que, por exemplo, jogar sal nas ruas ou limpá-las. Não ataco mais o Klitschko e quase nem o menciono, pois se eu fizer isso agora, estarei ajudando e facilitando para o Zelensky. Indiretamente, seria usurpar o poder, o que não podemos permitir. Klitschko, isso é um fracasso total. Todos os prefeitos da Ucrânia, sem exceção, fracassaram. A situação nas cidades está ruim. E eu sei quais são os orçamentos locais. Eu sei, dinheiro tem, mas ser prefeito é um negócio, um grande negócio, e todos eles estão nisso. Mesmo se estivermos falando de uma cidade pequena, é só para ganhar dinheiro, lá não existe nenhuma ideia de autorrealização. Ninguém pensa nessas categorias. Por isso, é essa situação, ou seja, quando as pessoas escolhem, elas mesmas não conseguem responder à pergunta. Olha, eu como morador de Kiev, nunca votei no Klitschko. Nunca. Mas como é que os moradores de Kiev, por quem eu tenho alta consideração, podem votar no Klitschko? Agora a tarefa é fazer o Pritul. Os globalistas querem negociar com Zelensky para tornar Pritul prefeito de Kiev. Pois é. Isso soa monstruoso até para mim. Sim, ele está em uma viagem de negócios aqui perto, um pouco ao norte de vocês, no Canadá. Sim. Ele disse sentir dor no coração porque, na opinião dele, as crianças ucranianas não voltarão para a Ucrânia. Então que ele assista à própria entrevista, veja o que ele diz lá. Isso ajuda a Ucrânia, aos ucranianos a voltarem ou não ajuda? Isso também é importante, entende? Líderes políticos, como o presidente, precisam inspirar as pessoas. Essas reformas, sobre as quais falei por 10 minutos, foram feitas justamente para isso, pois só assim as pessoas podem voltar. Nada mais vai trazê-los de volta, a não ser que seja mais vantajoso para eles viver na Ucrânia do que, digamos, na Polônia, ou na Itália, ou na Espanha. Tem muitos dos nossos na Alemanha também. Na campanha eleitoral do Zelensky, as pessoas ficaram animadas e muitos europeus retornaram à Ucrânia. Eu não sei nada sobre isso, sinceramente. Bem, uma quantidade pequena de pessoas. Se você sabe, então talvez... Sim, eu sei, era Denis. Tradicionalmente no final para os novos convidados. Sempre peço para recomendar um livro de ficção, talvez mais de um, e um livro para desenvolvimento ou aprendizado. O que vier à mente você pode recomendar? Já vou avisando, não sou uma pessoa super letrada, nada melhor do que Mestre e Margarida eu li na minha vida. Quanto à literatura de ficção, especializada, li bastante. Bom, bastante é relativo, mas posso dizer que na minha vida li mais livros especializados do que de ficção. Se formos comparar assim, o que seria útil para as pessoas? No contexto da Ucrânia, leiam o livro do Shimon Peres. Sonhos tímidos não têm lugar aqui. No exemplo de Israel, lá contam histórias em comparação com Israel, como agiram lá e como agimos aqui. E muita coisa ficará clara para as pessoas. Apesar de haver muitos haters do Shimon Peres, ele cometeu muitos erros também. Mas se estamos falando sobre a formação de um Estado forte e sobre fazer de verdade, não só falar, então é exatamente isso. E a última pergunta, mas não a final. Como você vê o fim da guerra, como isso vai acontecer? Continuação do Acordo Quadro, retirada das tropas do Donbass, Donbass se torna uma zona econômica livre, garantia de segurança pelo Zilsewa. Fundo Trump de 800 bilhões de dólares. A Ucrânia começa a viver aos poucos uma vida pacífica. As fronteiras vão sendo abertas gradualmente. Primeiro são as eleições. Já digo de imediato, assinaram um acordo, em 100 dias tem eleição e o país começa a se preparar para as eleições, inicia-se o processo político, o telemaratona é desligado, cada cidadão da Ucrânia pensa no que fazer a seguir, se volta ou não, se permite esse pensamento ou se tudo acabou para sempre.
Vamos lembrar, falamos sobre voltar para a Ucrânia, mas também é importante pensar em como evitar que as pessoas saiam. Depois de tudo, uns 5 milhões, digamos, e já está em toda a internet. Qualquer empresário que trabalha na Ucrânia vai te dizer isso agora. Se precisarem de funcionários médios da Ásia, informem a quantidade e a área. Podemos trazer até 1000 para vocês. Ou seja, os ucranianos vão morrer ou emigrar e ficarão aqui pessoas de outra cultura. Não sou contra elas, mas somos uma civilização ocidental, e isso não me entra na cabeça. Por que eliminar os seus para trazer gente de fora? Sim, tudo bem, desde que deixemos só o Donbás, não áreas mais distantes. Em um ano, talvez o assunto mude, concordo com você. Que isso aconteça. Como você disse, Denis, muito obrigado pelo seu tempo, pela análise. O tempo passou rápido. Tchau, tchau.